Boas pessoal, está a começar mais um episódio do Roycast, um projeto meu, Daniel Godinho, e aqui do Mr. Diogo Rego. Aqui nós dizemos que entregamos conversas com retorno. Empreendedores e empresários de sucesso vão se juntar na próxima hora a debater um pouco sobre a sua experiência. Marketing, vendas, negócios, formação e outros temas serão debatidos aqui nos próximos minutos, na próxima hora. E hoje nós temos uma convidada muito especial, não é, Diogo? Verdade, sim senhor. A nossa próxima convidada é mestre de unhas, formadora especialista em manicura e pedicura. Quando era mais nova sonhava ser médica, mas também tinha outra paixão, ser informática. Sempre teve excelentes notas, a biologia, por exemplo, e sempre adorou a área, mas a engenharia foi o percurso que escolheu. Já ajudou mais de 4.000 pessoas e é atualmente founder da Nails Master Academy e Nails Masters Pro. Sem mais demoras, damos as boas-vindas à fantástica Sofia Couto. Obrigada pelo convite. Obrigado nós, Sofia, pelo convite. Pelo convite não, estás a ver? Isto até uma pessoa deve ficar pela presença. Pela tua presença. Obrigada. Muito obrigado, Sofia. Obrigada. Olha, e vamos à pergunta mais difícil de todas, que é: quem é Sofia? Então, eu sou muita coisa. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, sou empreendedora há mais de 10 anos, sou esposa, sou filha, sou amiga e sou apaixonada pela ciência. E o que me levou a construir este negócio, a trabalhar na área da manicura e pedicura, foi exatamente a ciência. Porque, como vocês sabem, eu estava na licenciatura de Engenharia Informática e o meu intuito era, no mestrado, seguir Bioinformática. Só que as unhas surgiram aqui como algo completamente inesperado e foi paixão. Eu deixei a Engenharia Informática para abrir um negócio nesta área. E foi sobretudo por causa da ciência, porque muitas das pessoas pensam que fazer unhas é só aplicar o produto por cima da placa unguial, só fazer a manicura, cortar, entre aspas, a cutícula, mas é muito mais do que isso. E foi essa ciência que me apaixonou, ou seja, todo aquele processo de química, todas aquelas interações químicas entre o produto e a placa unguial, toda essa parte da polimerização, radiação ultravioleta, tudo que está relacionado com a ciência, foi isso que me apaixonou. Eu sempre fui apaixonada pela ciência e o meu intuito era unir a informática à ciência e trabalhar com bioinformática. Então encontrei aqui algo que me realizou, ou seja, unir a ciência à beleza. E foi por isso que eu troquei a Engenharia Informática para abrir este negócio. Ok. E essa paixão, digamos assim, não é? Pela manicura e pedicure, já disseste que surgiu, mas consegues contar um bocadinho como é que isso apareceu? Sim, olha, isto é uma história muito engraçada, porque eu era roedora de unhas. Ok. E eu tinha um casting numa agência de modelos para ser modelo fotográfica e eu precisei de fazer as minhas unhas. E na altura, uma roedora de unhas só poderia fazer com gel. Então eu fui fazer as unhas, apaixonei-me pelo processo. A minha mãe, na zona onde vivia, também roedora de unhas, portanto isto é genético. Ok. Ela foi fazer as unhas, também foi aplicar gel nas unhas, fez extensão. Só que o trabalho ficou tão mal feito, e às vezes tenho pena de dizer isto, mas é a realidade, que eu olhei para aquilo e disse: mãe, eu consigo fazer melhor que isto. O que é que aconteceu? Ela comprou-me um kit de iniciação de unhas, eu não tinha formação, comecei a fazer a miela e as unhas ficaram uma porcaria, horríveis. Portanto, eu disse que eu conseguia fazer melhor que aquilo, mas no início não foi nada disso. E em janeiro de 2010 eu fui fazer o curso de unhas de gel, fui a Lisboa, fui fazer a formação, voltei e foi desde aí que eu entendi que eu iria trabalhar naquilo. Passados 3 meses eu já estava a dar workshops. Porquê? Porque eu ficava até às 4 da manhã a estudar tudo o que era de química, tudo o que era de física, para entender como é que aquilo funcionava. Então consultava muita informação que naquele tempo estava disponível nos Estados Unidos, porque aqui ainda era algo muito recente, lá já era uma tecnologia que era muito usada. E então, pronto, eu comecei a fazer esses workshops, comecei a vender produto, comecei a importar produtos dos Estados Unidos para cá. Na altura
No nosso mercado nós tínhamos poucas marcas que forneciam este produto de unhas e foi assim, fui construindo, cheguei ao último ano da licenciatura e tive de tomar uma decisão, porque as pessoas pediam-me fatura, eu não percebia nada daquilo, eu vendia tudo ilegal, eu não registava no Infarmed, eu não passava recibo, eu não fazia ideia de como é que aquilo funcionava, até porque eu era bolseira e não podes. eu pensava que eu não poderia mesmo ter um trabalho ou faturar, pronto. Não faço ideia se podia ou não, mas o que é facto é que eu não faturava nada. Exato. E, entretanto, tomei a decisão de abrir um negócio nesta área e foi aí que comecei a investigar, fiz parceria com um fabricante e em 2012 a primeira marca surgiu de cosméticos para unhas. Boa. Boa. E tu sempre aliaste, a parte da formação aconteceu mais tarde? Foi durante o início também? Como é que veio a parte de tu dares formação a outras profissionais? Foi durante o início. Eu, depois de aprender a fazer unhas como deve ser, eu comecei a dar formação, passados 3, 4 meses, comecei a dar workshops. Portanto, coisas muito simples, de limagem, aplicação de moldes, porque eu treinava todos os dias. Eu fazia unhas a mim mesma todos os dias. Tirava, fazia. Então, eu naquela altura considero que eu já tinha um trabalho técnico muito bom e um conhecimento acima da média naquela altura. Ou seja, a minha formadora não me ensinou sobre a interação do primer ácido com a placa ungueal e esses conceitos de química, e eu já sabia. Então eu comecei a ensinar outras pessoas, comecei a ensinar mulheres, dava um certificado de participação e vendia o produto. Portanto, fornecia, eu publicava os meus produtos em blogs, na altura havia muito os blogs, os fóruns, e foi assim que eu fui construindo o meu, na altura, pequeno negócio. Ok. E relativamente aqui, até porque lá está, não é uma coisa muito usual. Normalmente quando se fala aqui de manicure e pedicure, fala-se daqueles pequenos centros de estética, belezas normais, que há algumas nem têm assim grande formação, e tu fazes um bocadinho mais, de uma forma mais profunda. Tu sentes que tens concorrência na tua área, que essas pequenas centros de estética faziam-te concorrência às pessoas que tu hoje ensinas? Essa é uma pergunta interessante, porque eu considero que neste momento, com a minha abordagem e com a visão que eu tenho e com aquilo que nós ensinamos, nós não temos concorrência. Agora, se nós se calhar só nos focássemos na técnica, só nos focássemos nessa parte da beleza, acredito que sim, teríamos concorrência, mas aquilo que para mim é importante no negócio é construir um negócio diferente, que o público procure, mas que não seja igual a outros negócios, que é para eu ter realmente essa parte da diferenciação, ser única, ser original. E é isso que nós fazemos na Nail Masters Academy. Porque eu queria perceber aqui também outra coisa, que é relativamente ao, acredito eu, e que tu hoje formas pessoas para se cobrarem bem, para se valorizarem, para terem um preço maior do que se calhar se pratica em todo o mercado. O que é que distingue essas profissionais de a estética do lado, entre aspas, Boa pergunta. Gosto muito de falar sobre isso. Então, a minha missão é formar profissionais que tenham conhecimento científico sobre a área, que se consigam posicionar e realmente ter retorno financeiro. Mas não é qualquer retorno, não é fazer unhas a 10 euros e trabalhar 12, 16 horas por dia e ver o retorno disso. Não. A maior parte das minhas pupilas, porque temos pupilas que são as minhas alunas que estão em processo, né, de crescimento, como todos nós, não começamos a faturar alto, mas eu tenho já pessoas que já chegaram ali a um nível que são reconhecidas, que podem cobrar aquilo que quiserem. E o que é que elas têm de diferente das outras? E aquilo que sempre foi importante para mim é o conhecimento científico. Elas têm o domínio e têm um conhecimento tão aprofundado sobre a anatomia da unha, sobre as alterações unguiais, sobre a pele, sobre química, que elas conseguem usar esse tipo de conhecimento construindo a sua própria autoridade, ou seja, falando com o cliente, aconselhando o cliente, sabendo encaminhar o cliente, construindo conteúdo para as redes sociais. Então, isso tudo baseado nesse tipo de conhecimento científico e tão diferenciado que existe é que as faz tornarem-se aquilo que elas são hoje, profissionais bem remuneradas e que são muito mais, que ganham muito mais e acima da média relativamente a outras pessoas. Sim.
Tu até tens uma formação que é, corrijo-me se eu me enganar, mas é pedicura clínica expert. Sim, algo do pedicura género. clínica expert. Ou seja, basicamente tu ensinas pessoas a detectarem talvez casos clínicos, a tratarem talvez, o que é que Então, é esse curso? este curso é aquilo que é, entre aspas, equiparado à profissão de calista, que outrora era uma profissão mais comum neste mercado e mais falada. Então, o que é que nós ensinamos? Nós ensinamos toda a parte de científica, tudo fundamentado na ciência, ou seja, eu, no caso, que eu é que crio a formação e depois temos a equipa toda que coloca aquilo no ar. Tudo tem fundamentação científica, tudo vem em artigo científico, tudo tem de ser fundamentado, percebes? Para mim é muito importante essa parte da fundamentação científica. Eu não faço e eu não ensino nada porque tipo apeteceu-me ou porque eu acho que é assim. Não, aquilo tem um fundamento e isso é passado, porque eu sei que é isso que me diferencia a mim e as minhas pupilas. E o cliente percebe essa diferença? O cliente depois vai entender essa diferença. Porquê? Porque a aluna vai conseguir comunicar isso com o seu protocolo de atendimento, da forma como ela fala e expõe as coisas, porque ela vai ter conhecimento e isso vai lhe trazer segurança também. E autoridade, não é? Claro, certo. sim. Ok, boa. E nessa formação nós então ensinamos a não diagnosticar, porque isso é da área médica, mas a olhar para uma alteração unguial com todo aquele conhecimento que ela tem e se ela conseguir, se ela puder, porque depois tem a parte legal também, que é muito importante, porque nós não podemos fazer qualquer coisa, e se ela puder, ela executa o trabalho, senão ela sabe para quem vai encaminhar. Porquê? O que é que nós notamos? Muitas das vezes são feitos encaminhamentos por outros profissionais, que não são nossas alunas, mas são feitos encaminhamentos à toa e o cliente está ali a gastar dinheiro de um lado para o outro e não resolve o problema. E é chato, imagina, eu estou a confiar numa profissional, ela manda-me ir aquele médico, aquele especialista, ele não sabe tratar o meu problema e eu vou ter de pagar mais uma consulta no outro lado e eu vou andar aqui em zigue-zague. Então não, elas são estimuladas também a fazer até parcerias com profissionais de saúde para poder encaminhar assertivamente para lá e resolver o caso de uma vez, porque não é porque nós não podemos tratar, há situações que só um médico pode tratar, que só um podologista pode tratar, não é por nós não podermos cuidar que nós vamos ser irresponsáveis ao ponto de mandar para qualquer lado. Não, elas responsabilizar, não é? Elas precisam ter esse conhecimento e é isso que torna a nossa formação tão diferente e as nossas pupilas também, porque elas têm um nível de responsabilidade e posicionamento muito diferente. E tens casos ou histórias interessantes de pupilas, chamas pupilas, sim, não é? De pupilas que tenham começado quase do zero e que agora estejam num patamar completamente diferente de diferenciação, que era aquilo que estavas a falar? Olha, tenho várias. Aquela que eu cito mais vezes é uma pupila de Matosinhos, que ela não começou do zero, porque ela já tem muita experiência, no entanto os preços dela eram muito baixos. E ela conheceu-me em 2020, na época da pandemia, foi quando eu comecei a fazer diretos e lives, essas coisas, e ela cobrava entre 15 a 12,5€ por uma pedicura. E foi ao fazer as nossas formações e a colocar em prática, porque a responsabilidade aqui não é só minha, eu ensino, eu dou as ferramentas, mas se elas não colocam em prática não vai acontecer nada. E a Susana é um dos casos, temos muitos outros, em que ela pegou nesse conhecimento e fez por ela e aplicou. E hoje, por exemplo, numa pedicura de embelezamento, a tabela dela começa nos 60€. Completamente 12,5, diferente. 15. Exato. E começa nos 60, sim. Para numa pedicura de embelezamento começa. Portanto, acredito que este ano ela também já tenha aumentado. Okay, bom. E tu, como é que tu ensinas, e mesmo a ti, como é que vão atrás de clientes? É no boca a boca? É ali o posicionamento na zona, na região? Ou, por exemplo, redes sociais, publicidade, também tem alguma força no teu método, da forma como tu ensinas? Então, nós, por exemplo, nessa formação, nós temos inclusive desafios que é para elas construírem, para elas criarem a sua própria rede social e começarem a fazer um vídeo da sua técnica, mudarem a sua bio, publicarem algo sobre o protocolo de biossegurança, ou seja, construir conteúdo que lhes traga esse posicionamento, essa autoridade. Nós
até pela minha experiência, nós ensinamos e apoiamos quando elas fazem aquisição de clientes através das redes sociais. Porque no nosso caso é o nosso maior veículo, ou seja, nós atraímos mais clientes através das redes sociais. Eu tinha uma academia presencial, fechei a academia presencial, estamos muito no online. Sim. E as redes sociais trazem-nos imensos clientes. Então nós ensinamos elas a terem esse olhar. Por exemplo, um dos bónus é um calendário de 30 dias de conteúdo adaptado para pedicura. Boa. Eu recordo-me, nós fomos há quase 2 anos, não foi? Sim. A primeira vez que nos conhecemos no Instagram, e na altura tu tinhas o presencial e estavas muito na dúvida, porque gostavas do contacto humano, não é? De estar ali com as pessoas, mas o digital era aquilo que acabava por escalar mais. Eu adoro o digital, sim. E pela escala, claro, não vou dizer que não, porque é bom. Conseguimos trabalhar com mais pessoas, transformar mais pessoas, conhecer mais pessoas. O presencial tem a parte de eu estar presencialmente com aquela aluna, com aquela parte da interação humana, sentir da emoção, pessoa, sim, exatamente, mas eu tive de decidir. Sim, na altura eu disse não conseguia mesmo ter os dois, e aquilo que nos trazia maior escala, ou seja, poderíamos impactar mais pessoas, seria o digital. Sim, na altura tu dizias que estavas, pronto, que se calhar não ias, ou talvez sim. Por causa mais emocionalmente, estavas mais ligado emocional difícil. Do que aos números. Foi difícil. Até porque mesmo no digital, e isto, pronto, quem está do outro lado, mesmo infoprodutores ou pessoas que trabalham na área digital e que dão formação presencial e digital, trabalhando só na parte da digital também dá para fazer uma adaptação presencial, nem que seja muitas vezes um evento ao ano, um determinado momento, e dá para ter essa, estávamos até a falar sobre isso há pouco, não é? Efetivamente que há uma parte que dá para ter conexão também presencial, só que em vez de eu estar a fazer formações para, que muitas vezes nesta área técnica estamos a falar para 10 pessoas já é loucura, não é? 8, 10. Acaba por ser diferente. Para nós entregarmos qualidade. Sim, exato. Se eu quero estar lá em cima delas, ver, acompanhar, é humanamente impossível, e eu já tenho anos de experiência nisto, é humanamente impossível eu ter mais do que 12 pessoas, e 12 já é mesmo a dar ao litro, a dar ao pedal. E o que é que acontece? Muitas das vezes nós temos turmas com pessoas com níveis diferentes e não dá para filtrar a 100%. Obviamente que uma pessoa de iniciação vai para uma turma de iniciação, mas uma pessoa que já tem experiência vai para uma turma que tem experiência. Só que depois, a experiência é uma coisa muito subjetiva. Eu posso ter muita experiência e não ser tecnicamente boa. E depois é isso que nós apanhamos. Pessoas que até têm muita experiência, mas que a técnica está tão desadequada, é tão antiquada e não é tão boa, que acaba por criar aqui o desnível. Então, eu gosto muito do online, porquê? Porque, por exemplo, na nossa formação nós temos aquele tempo de preparação, o nivelamento da pessoa, temos 1 mês nessa formação de nivelamento, e ela, já está preparada, então ela vai passar para outro nível. Vai passar para outro nível, por exemplo, a parte teórico-científica, e depois vai passar para o módulo prático, mas é uma formação que é de meses, tem meses, e no presencial eu não consigo estar a dar formação 4 meses, 5 meses, não dá. 3, 4 dias. Sim, exatamente, uma semana, ok. Porque depois o que é que acontece? O custo também aumenta consideravelmente, já viram 4 meses a dar formação presencial? Sem dúvida. Não dá. E no online nós conseguimos isso e conseguimos avaliar de outra forma. A pessoa submete o trabalho, eu avalio, mas de uma forma muito mais ponderada, assertiva, porque eu estou a olhar para aquilo, eu não estou com pressa, porque eu tenho de cumprir o programa e o cronograma de formação. Sendo, eu, por acaso, até eu não sei se tu concordas ou não, e eu agora aqui em jeito de pensamento, não é? Tu disseste que não dá 3, 4 meses. Efetivamente existe até formações, não é? Muitas vezes subsidiadas pelo IFP, as faculdades são de anos, presenciais. Só que eu penso aqui, e vou deixar isto em jeito de pensamento. Os melhores experts profissionais, muitos deles, muitos deles são até empreendedores. Eu não vejo, por exemplo, alguém que tem um negócio a dar essas formações por um valor hora minuto, de que se calhar no negócio dele conseguiria muito mais. Obviamente que existe sempre um ou outro empreendedor que dão aulas talvez na universidade, etc, por gosto, etc. Mas se formos a pensar nessas áreas mais técnicas,
A maior parte das pessoas querem ganhar mais. E não é, se calhar, estando aqui com 4, 5 meses a acompanhar uma turma em que ganha X à hora que vai lá conseguir. Pois. E buscam outras alternativas, outra forma de como é que eu consigo ganhar mais dinheiro, como é que eu consigo escalar e criar um negócio que seja rentável para mim e eu consiga chegar ao valor que eu queira chegar. Sim, Sim. ora. É um tema complexo. É. Certo? Um tema complexo. Eu tenho uma questão que eu acho que muita gente que está lá em casa eventualmente até fica com essa dúvida, apesar de que eu não vou à manicure e pedicure, mas se calhar Podias ir. Mas olha essas unhas. devia de ir. Não. Quais são as características que uma pessoa deve encontrar ou procurar naquela que é a pessoa A, B, C ou D para escolher quem lhe vai fazer o serviço? Eu vou falar Porque de a mim. concorrência é enorme. Há muita concorrência Não e é? isso é um facto. E é por isso que o que é que eu fiz? Eu vi que na manicure havia muita concorrência e Exato. sendo aqui bem sincera, bem transparente, eu direcionei-me para a pedicure, porque é Oceano Azul. Sim, é Desde que verdade. está no Oceano Vermelho, fui para o Oceano Certo. Azul. Onde há poucas pessoas habilitadas, há poucos formadores habilitados e com o nível de conhecimento que nós temos. Até porque Ok. nós trabalhamos com um podologista dentro da Ok. academia. Então segui para isso. Agora, relativamente à tua questão, eu vou falar daquilo que eu, como consumidora, procuro numa profissional e Certo. também com o olhar de especialista. Em primeiro lugar, eu vou olhar para a parte técnica, para o trabalho. Ou seja, vamos falar de manicura, por exemplo. Exato. Se a cutícula está bem feita, está bem profunda, se não há sangramento, se não há pequenas peles levantadas. Claro que eu sou especialista e eu consigo ver isso mais facilmente. Olho também para a estrutura da unha para ver se não há ondulações, se a unha não está mais larga ou mais estreita do que aquilo que deveria estar. Depois vou procurar, então, fotos e informações acerca da esterilização. Se ela faz o processo de esterilização, ok? E essa é a parte que é muito importante, porque a maior parte das profissionais aqui em Portugal não cumpre o protocolo de biossegurança. Porque biossegurança não é só colocar as ferramentas no álcoolzinho ou no esterilizador de cristais. É preciso todo um processo e biossegurança não é só higienização, desinfecção, esterilização. Mas eu, através das redes sociais, eu procuro muito nas redes sociais, eu vou ver se ela faz pelo menos o básico do protocolo, que é lavar as ferramentas, depois colocar na máquina de ultrassons, fazer a secagem e colocar na autoclave ou então no esterilizador a seco. Primeiro, então, olho para o trabalho técnico, esse tem de estar check, e depois vou ver... Desculpa interromper mesmo, porque eu estou a pensar numa pessoa que não é técnica e especialista como tu. Ok. Como é que ela vê? Estou a pensar como é que ela vê realmente. Ela vai olhar para aquilo se está bonito ou feio. Não é um bocado literal isto? Se a unha é bonita ou feia, ou já têm se calhar as pessoas que já fazem unhas há muitos anos, se calhar já há algum conhecimento. Depende do... Percebes? Eu acho que depende da personalidade da pessoa. Eu também já fui consumidora afinal. Ok. E eu já tive, por exemplo, eu atendia num segmento médio. Médio alto. E eu tinha clientes muito exigentes. Eu tinha uma que era filha de uma médica e que tinha a mania das doenças. Então ela queria tudo dela. Trazer as coisas. Então estava-me sempre a perguntar se eu tinha aquilo esterilizado, se eu tinha isto, se eu tinha usado em alguém. Uma coisa mesmo complicada. Eu acho que depende muito da pessoa. Ok, se calhar não tem este olhar tão refinado para esta parte técnica, mas há outras coisas que se calhar elas valorizam. A segurança. Há pessoas que valorizam o uso de produtos orgânicos, o uso de produtos vegan. Eu acho que depende também muito do público, percebes? Sim. E para mim, eu ensino as minhas formandas a posicionarem-se pelo conhecimento, pelo know-how e, claro, pela experiência do cliente. Sim. É porque essa questão da segurança e da higiene é muito importante. Se calhar às vezes nós até acabamos por desvalorizar. Sim, eu vi uma notícia. Eu até ia perguntar se há fiscalização. Eu vi uma notícia relativamente a isso. Não, só na saúde. Por exemplo, aqueles peixinhos que comem as peles. Não sei se. Sei o que é. Epá, eu por acaso fui a um spa disso uma vez. Fui. E tinha mais coisas, não é? Mas tinha isso. E eu na altura. Eu depois fiquei chocado porque me mostraram uma notícia que não sei onde é que foi, se foi em Portugal, se não foi, espero que não tenha sido em Portugal, por favor. Em que uma pessoa. Tenho medo do que é que vai ser daí. Uma pessoa foi amputada do pé por causa disso. E foi mesmo por causa Porquê? disso. Foi. Mas foi comprovado.
Porque basicamente uma pessoa tinha ido lá, tinha uma infecção no pé e foi lá outra pessoa a seguir. E essa infecção ficou lá. Eu, numa brincadeira com uma pessoa, ele disse que os peixinhos não lavaram os dentes. E foi uma coisa que demorou, não foi logo. Ou seja, tipo, a pessoa começou a sentir umas dores e tal, foi ao médico. Tipo, passado 2 anos, ainda tentaram fazer tratamento, 2, 3 anos é que lhe amputaram o pé. Mas olha, isso é um excelente exemplo, porque quem é que deixa uma pessoa que tem uma infecção colocar o pé dentro? Uma pessoa que não tem conhecimento. Exatamente. Por isso é que nós ensinamos as nossas formandas. Há coisas que elas não podem fazer e vão logo encaminhar. Já não vais fazer isso peixinhos. É falta de know-how. Nunca fiz, nem tive vontade. Mas eu estava a perguntar à Sofia se há fiscalização. Porque estamos a falar aqui, fala muito de bio. Eu quando entro bio no nome, para mim já entra aqui a parte de saúde no meio. É assim, não é? Estética, eu não consigo dissociar a estética da saúde. Pois. É porque não dá. Pois não, é o corpo que está lá. Exatamente, tipo, se eu coloco as minhas mãos Exato. e alguém vai fazer algum procedimento, essa pessoa tem de zelar pela minha saúde. Portanto, não dá para dissociar uma coisa da outra. E o que é que acontece é que, infelizmente, em Portugal há uma fiscalização ou outra, mas não é sobre isso. É para saber se tu pagas as faturas, as finanças, é coisa assim. Se pagas impostos. Se pagas impostos, estás a fugir ao fisco. Então, não há uma fiscalização, a não ser por queixa. Exato, mas que seja uma coisa recorrente, como por exemplo, nós não temos as obrigações que uma clínica de estética tem. Tem que ser. Porque clínica significa que tu tens alguém da área da saúde lá dentro. É obrigatório, não podemos usar o termo. Entidade reguladora da saúde. Não estamos na RS. Qualquer pessoa pode abrir um espaço. Sim, é muito fácil o acesso. E ninguém te vai fiscalizar se tu tens autoclave, se estás a fazer se estás a registar, se tens os relatórios. Nós fazemos isso porque nós temos essa consciência, mas quer dizer, a maior parte não faz. Mas isso acaba por ser, como aqui noutras áreas, literalmente concorrência desleal e que prejudica a sociedade. Sim, prejudica a sociedade. É assim, concorrência desleal, eu já olho para isso de outra forma. Eu acho que elas se prejudicam mais a elas do que aos outros. Prazo, sem dúvida. Sim, porque se nós informarmos o consumidor, e é por isso que nós falamos de conteúdo nas redes sociais, se ele for informativo e se for aquele conteúdo que às vezes até pode ter um pouco de polémica, o consumidor vai parar, vai ler e vai ficar alerta. Então, quando ele fica alerta, ele começa a olhar para as coisas de outra forma e começa a exigir outras coisas. E é isso que eu quero também que as minhas pupilas e eu e a nossa comunidade faça, que alerte também o consumidor. Porque muitas das vezes o consumidor está em risco, porque a própria profissional não sabe, porque não lhe foi passada essa informação e porque ela também muitas das vezes não tem o interesse de procurar ser melhor, porque nós não podemos dizer ela não sabe e colocar aqui a culpa nos outros. Não, nós também temos consciência, nós temos maturidade, nós temos responsabilidade e se estamos a trabalhar com o outro, nós precisamos de sermos melhores e prestar o melhor. Então eu tenho de ir atrás de informação. Sem dúvida alguma. Muito bem. Qualquer dia já não vai ter aquele estilo. Estava aqui a pensar a questão da fiscalização. Lembrei-me no Hell's Kitchen, não sei porque. É no Hell's Kitchen, que é aquele que faz a fiscalização lá dos restaurantes, mas para a parte da estética. Era bom. Qualquer dia. Não, porque há fiscalização na saúde. Não é? Mas acaba por entrar na área da saúde também, de certa forma. Não mas a nível regulamentar não. É tipo uma cena à parte. É uma coisa à parte. É que às vezes não há fiscalização. Com as tatuagens, se calhar, provavelmente. Certo. Não entra na parte da saúde e estamos a falar que é o corpo. É igual. Agulhas? É igual. Sim. Há sangramento. Sim. E mesmo na parte da pedicura pode haver. Sim. Pode haver. Nós evitamos ao máximo. Sim. Contaminação cruzada. Caso isso é muito complexo. Nós usamos lâminas. Mesmo até barbearia e cabeleireiros, por exemplo. É isso. Também há sangramento. Pode haver. E as lâminas têm de ser, normalmente, têm que ser novas sempre. Descartadas. Estou a dizer na nossa área. E sim. também na barbearia, naqueles recipientes próprios que químicos, vão... Mas eu questiono, o que tu estás a dizer é algo que vocês criaram como regulamentação, digamos assim. Interno, não há nada que diga que tem que ser descartáveis. Ou há? Estás a perceber onde eu quero chegar? Ou seja... Uma lâmina de bisturi é descartável. Não, sim. É tipo, não vou dizer que é senso comum, porque quem não é profissional da área não sabe, evidente, óbvio. Evidente. Mas é como se fosse senso comum para nós, é descartável. E nós temos recipientes próprios para colocar e depois esses recipientes são levados, por exemplo, por empresas
olhem, Ambimed, Sim, Uhum. eu conheço. e que vão fazer a incineração De resíduos desse. hospitalares, neste Exatamente, sim. Sim, até os potes que têm normalmente até são os mesmos que São- têm nos hospitais. exatamente, Aqueles amarelos com a tampa e os vermelha. vermelhos, né? Exato. Sim, Exatamente, são. Ao menos Eu já vi. isso. sim. Pelo menos isso tem que ser. Mas eu já vi muita coisa. Pois, a questão é essa. A questão é Sim, essa. sim. E estamos a falar da sociedade no geral, não é? Já Sim. foste cortar no cabelo a Porto, mesmo ao centro da cidade. Espetáculo, foi uma experiência espetacular. Eu fui atendido por uma pessoa que não era português, nem falava a língua portuguesa. Pois hoje em dia pode-se abrir um barbeiro qualquer um, E não é? foi- Olha, qualquer coisa, Era basta bonito. estás Oh. registado nas finanças, teres Isso. a licença, A licença. imagina comércio e serviço, se Isso. quiseres vender uns produtos, água, luz, E está feito. está feito. É uma coisa, é Há muito livre rápido. reclamações, desculpa. é Sim, pois, online e o coisa de físico. Incêndio também, não sei o que. Isso Pronto, Sim, sim, essas sim, normas isso da tem que loja, ser. higiene e Sim. segurança Da no loja. trabalho, mas tipo, não precisas de provar nada. Não precisas ter Não, uma não, licença Nada, específica, não, não. nem um CAI. Mas isso é Precisas ter o maioria. CAI específico. Mas só. isso podes Oh, alterar sim, ontem. mas isso é nas finanças. E o Não CAI precisas ter podes um alterar todos os comprovativo. dias. É, Exato. não é exigente o suficiente. Eu tenho muita pena. Estamos a falar de saúde. Isso iria, eu acho que isso iria aumentar até a qualidade de serviço geral. Ah, eu acho E sim. o preço também. Não sim. interessa, mas é Não, isso não, que a mas isso sociedade é quer. perfeito, A sociedade quer exatamente. algo cada vez melhor. Sim. Acho Mas eu. questiona-se um bocado. E eu acho que a culpa também é do consumidor. Em que Eu acho que sentido? De não exigir? E não só. Eu agora vou colocar-me nos dois lados. Nós já tivemos aqui um barbeiro. Já, sim, sim. E esse barbeiro diz que cobra 50 euros o corte. Eu imagino o corte que ele deve. Não deve ser um corte assim tecnicamente Banal, o melhor. pois. Não deve ser tecnicamente se Não, há calhar o sempre melhor. uma pessoa melhor que tu. Mas- Eu tenho esse feeling. Não é? Mas eu acredito que as normas que ele utiliza, tanto a nível de segurança, Certo. a nível de todo esse comprimento, está lá. E nós tivemos esse corte que por acaso viralizou. Sim. Teve mais de 500 mil de pessoas Sim. no TikTok e no Instagram. Ok. E toda a gente a dizer que 50 euros estás a verdade. roubar. Toda verdade. a gente. É verdade. Sim. Eu pago 5, eu pago 10. Pois é, mas será que. Tu recebes aquilo que tu pagas. Será que Cá está uma bela frase. esteticamente até pode ser bonito, mas será que é utilizar todas as regras e condições de higiene? Será que esse barbeiro está a descontar? Está a pagar os seus impostos? Pois, essa Será parte que- dos Isso- impostos. Aí já entramos em conconcorrência desleal. Aqui já Portanto, Aí, e nós já sabemos é. que a área da estética, a maior Então parte não é tudo sabemos. para debaixo. Então não- fuga ao tudo fisco MBWays. total. E E não- é uma coisa que por é tudo acaso. MBWays. Sim, e não só. Aquele MBWays É que depois estica. não. Tem muitos números. E é algo verdade. que eu às vezes deixa-me chateada porque. Pois é. Ok, sabemos o IVA é 23%, Exato. é um encargo, vai fazer diferença, vai. Mas se tu estás sempre com essa mentalidade de fugir ao fisco, tu não vais crescer. Ai, sem Quanto dúvida mais alguma. faturares, melhor. Sem dúvida. Podes receber prémios, podes crescer o teu negócio. E eu tenho muita pena que a mentalidade na estética ainda seja isso, de fugir ao fisco ao máximo, declarar o mínimo possível, só para não virem em cima de mim. Porque é uma mentalidade de escassez. É uma mentalidade de uma pessoa que vai demorar muito tempo a se desenvolver. E claro, fugir ao fisco traz alguma vantagem, que é que, ok, fica com 23% no bolso, talvez o IRS, uma parte do IRC, o que for. O IRC, claro, exato. Mas eu acho que é triste. Sim, até porque lá está, é mesmo essa questão. E a área da estética, a área da barbearia, são áreas que estão sempre saturadas de clientes. Não vai faltar. Não. E eu, por exemplo, A manicure e pedicure, então eu acho que tem Sempre. potencial para crescer e infinitamente. eu continuo. Acho mesmo. Eu, por E é exemplo, pena não estarmos a usar esse acho mesmo. potencial e fazer os negócios crescer. sim, efetivamente, eu acho que a pessoa às vezes tem medo de aumentar preços, de aumentar a qualidade porque vai perder clientes. Isso é muito comum. E acontece, e é verdade, mas Isso se é muito calhar bom. os clientes que tu perdes e aquilo que tu começas agora a cobrar compensa-te muito mais. Isso, sim, A nível de imagina. tempo. Eu estou sempre a dar cabo da cabeça ao meu barbeiro. Eu tenho lá na minha zona, tenho 3 ou 4, está sempre tudo de agenda cheia. Eu nunca consigo para a hora que eu quero. Eu tenho que marcar com não sei quanto tempo de antecedência. E nós sabemos, vida de empreendedora, sei Sim. lá, o que é que vai acontecer É amanhã. isso, sim. Eu digo-lhe logo, aumenta isso para 30 ou 40 euros, eu pago. Eu não quero saber, eu pago. Mas vais ter a hora que eu quero. Mas se calhar que eu vais preciso muitas vezes. vais ganhar 4 vezes mais e vais trabalhar 4 vezes menos. Vais gastar menos luz, vais. Mas eu acho que é um É preciso caminho fazer que as esses contas. empreendedores têm que fazer. É, É um exato. caminho. Há Há uns que pouca nunca cultura fazem. empresarial em Portugal e conhecimento empresarial. Quem Isso é começa de verdade. início não tem essa mentalidade. Não Até tem, porque, mas vai se e calhar começa um dia muito também chegar na lá. nossa escola. É isso. Nós somos ensinados a quê? Decorar matéria. Ninguém te Decorar. ensina a gerir dinheiro. Sem Ninguém dúvida, te ensina sem dúvida, a sem gerir dúvida. um negócio. Sem dúvida. É super difícil.
até teres esta mentalidade. Ou tu vens de uma família fixe que, Sim, são empresários, já tem esse mindset. Ou então estás lixado, porque vais ter de aprender na marra. Sim, vais ter de errar montes de vezes, perder dinheiro, até tipo acertar, ok, finalmente, agora eu já sei gerir mais ou menos bem o meu negócio. E isto é uma aprendizagem para a vida toda. Sim. E é muito essa questão, porque lá está, as pessoas, o empreendedor às vezes está à espera de aumentar o preço só por causa, justificando-se com a inflação. A maior parte das vezes aumenta 1 euro ou 2 por causa da inflação, com medo. Todos os anos em janeiro. Com medo de perder o cliente. Mas fogo, aumenta 5, aumenta 10. Se tu estás da agenda cheia, faz um aumento e vê o que é que acontece. Mas eu entendo. Eu ponho-me do lado deles. Tenho família, tem medo. Sim, se perdem eu também 30% dos clientes, o que dão de pão ao seu filho pode ser posto em causa. Às vezes isto acontece. Mas essas pessoas também se colocam nesse lugar. Porquê? Porque elas não trabalham, o serviço delas não é assim tão bom que o cliente diga, justifica ok, o valor. aumentaste 10 euros, olha, eu não te troco por nada. Eu vou continuar aqui. Mas é preciso ter um bom serviço, é preciso ter uma boa experiência, é preciso saber apontar para aquele cliente ideal. E depois há outra questão que é, eu vou dar um exemplo aqui a nível de empreendedor, eu não vou falar de valores ao certo, mas eu se calhar há um ano atrás eu cobrava 4, 5 vezes menos do que cobro hoje. E estamos a falar que são valores altos. Eu olho para os meus concorrentes nem praticam da forma que eu pratico o meu negócio. Não vão no mesmo modelo, mas são meus concorrentes. E eu sinto-me na obrigação de cobrar mais, porque eu sei que vale aquele serviço, mas obrigatoriamente eu tenho que começar a procurar, ok, o que é que eu posso acrescentar de algo de extra, às vezes até para justificar, entre aspas. O que é que eu posso entregar a mais? O que é que eu posso aportar ainda mais ao cliente? Sim, então eu vou encontrar sempre formas de, ok, este cliente confiou em mim, vai-me pagar o dobro do que se calhar era um mês ou 2 atrás, mas o que é que eu lhe posso entregar mais para que ele veja que, ok, não estou aqui a crescer as minhas margens, mas estou a entregar mais valor. O serviço eu começo a encontrar formas de melhorar, de entregar mais valor. E é um bocadinho nesse sentido. Como é que no centro de estética posso melhorar o meu serviço? O que é que eu posso entregar de extra? O que é que eu posso dar ainda mais? Se calhar uma formação superior que eu tenha tirado agora aqui relativamente por uma técnica diferenciadora. Às vezes até é questão de dar um cafezinho, parece que não. Escolher, dar ao cliente um menu, o cliente escolher aquilo que ele quer beber. Se quer um espumante, se quer um vinho, se quer um cappuccino, um latte macchiato, o que for. E isso, tipo, o meu cliente escolhe, não sou eu que estou ali a dar um copo com água. Ele escolhe aquilo que ele quer beber e ele vai receber aquilo. Tipo, ter oferta, sei lá, olha, brigadeiro, uma fatia de bolo, um bolo vegan, um bolo sem 0 açúcar, sei lá, uma coisa assim, mas ter opções, porque ali o meu serviço é diferenciado. E depois a experiência, não só do atendimento, óbvio, mas a experiência antes do cliente entrar no salão, até o cliente sair e voltar a marcar, porque às vezes as pessoas dizem, eles entram, acabou, atendeu, tchau. E não há aquele acompanhamento, olha, correu bem, como é que estás a aplicar o creme, se for feita uma venda, estás a aplicar o creme, como é que sentes a tua pele? Esse cuidado com as pessoas que muitas das vezes não existe. Sim, sem dúvida. E o tipo de cliente é sempre diferente também, que acaba por vir, de certa forma. Sim. Não é? Sim. Falamos muito... Uma triagem quase. Sem dúvida. Falamos muito, por exemplo, a história do café. Há cafés, hoje em dia... Pronto, 70 cêntimos é muito baixo. Um café aqui em Portugal, 80, 85. Na aldeiazinha que eu vivo, 70, 80, 85 cêntimos, por aí. Ronda um bocadinho por aí. Mas calhar há sítios que vais tomar café a 2 euros, 2 euros e meio. 3. Às vezes tens a vista, também que conta a experiência, o biscoitinho ou o chocolatinho ao lado, o tipo de café. Eu já tomei café no Porto por 5, 6, 7 euros. Mas era um café. Pois, era uma experiência de um café. Sim. Não é só o café na chave. É tudo. Em que eles dizem especificamente que este café não se toma com açúcar porque é das Arábias e não sei o quê, e é tirado aqui neste filtro específico. Pois. E vem acompanhado com... É a história, a narrativa. Toda a narrativa é importante. A narrativa. E é totalmente diferente a forma como eu vendo o meu produto. Há pessoas que vendem produto, serviço, e há pessoas que vendem transformação, benefício, história. Dúvida, exatamente, sim. E aí é que se ganha mais. Exatamente. Também estamos a entregar com história mais. Envolvente. Faz sentido, não é? Sim, é sim. justo. Uma história envolvente. Essa do café é interessante. Muito bem. Agora aqui antes dos jogos. Ok. Qual é que ao longo destes anos foi ou foram as aprendizagens que trouxeram mais ROI
durante este caminho? Ai meu Deus, foram tantas. Eu aprendi tanto que, sei lá, vou listar aqui as principais. O ambiente molda-nos. Ok. Essa eu acho que foi a maior aprendizagem. Muitas das vezes nós queremos manter amizades, queremos manter pessoas perto de nós, só que aquelas pessoas não te vão deixar subir, levar-te ao ponto B. E a culpa não é delas, ok? A culpa não é delas. É a mentalidade delas, elas são assim. A responsabilidade é nossa. Então, o ambiente molda-nos e eu notei isso na minha vida de uma forma muito dura, mas também, e hoje eu olho para trás e digo, ainda bem. Obrigada pelo tempo que estiveram comigo e hoje já estou noutro patamar. É experiência. E essa foi assim a minha grande aprendizagem. O ambiente molda-nos. Depois, outra aprendizagem assim bem forte é sobre o conhecimento. Muitas pessoas acham que investir em conhecimento e tirar muitas formações, eu tiro muitas mesmo porque eu gosto muito de aprender, acham que isso é um custo para o negócio. Eu vejo isso como investimento. Todo o conhecimento que eu adquiro, eu de alguma forma ou de outra coloco em prática e vou adaptando à minha realidade e ao meu negócio. Então eu invisto milhares de euros por ano, dezenas de milhares de euros por ano em formação, porque eu sei que daqui a uns anos eu vou estar no patamar que eu quero. Não é uma coisa que eu estou a pensar a longo prazo. Eu já fui essa miúda ansiosa que pensava a longo prazo. Hoje já digo que já sou uma mulher, já consigo olhar e traçar um caminho. E a formação, o know-how, o conhecimento, os mentores certos conseguem nos dar o conhecimento que nos leva até ao ponto B, Z, como queiram chamar. Então, formação, o ambiente e a mentalidade. A mentalidade é um conjunto de várias coisas, mas eu acho que, sobretudo, desenvolvermos-nos a nível pessoal, sabermos os nossos triggers, sabermos aquilo que são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos e trabalhar com isso. Se eu conheço o meu ponto fraco, eu sei que é aquilo, eu não vou insistir nisso. Não faz sentido. Então eu tenho de olhar para o meu ponto forte, eu sou boa nisto, então é nisto que eu vou trabalhar. E ter metas reais. Eu não posso querer, sei lá, imagina que uma pupila que fatura 20 mil que esteja a faturar 200, 300, 500 mil num ano a fazer unhas. Não vai funcionar. E muitas das vezes nós colocamos essas metas irrealistas e a comparação também. Eu deixei de... Estou a fazer um detox das redes sociais. Okay. Então deixei de seguir muita gente e já não consumo tanto conteúdo nas redes porque, quer queira, quer não, entrava ali num ciclo de comparação. E uma das coisas que melhor me fez e que fez melhor ao meu negócio foi fechar uma loja física. Aquilo custou-me imenso. Eu tinha academia, eu tinha loja de produto, custou-me imenso, mas eu estava a viver um sonho que não era meu. A cena do produto, de ter uma marca conhecida, não sei o quê. E, pá, era um sonho que não era meu. Eu estava a viver o sonho dos outros porque eu achava que eu tinha de fazer exatamente aquilo. Eu fechei a loja, direcionei-me para a formação e agora sim, eu estou a viver o meu sonho, aquilo que eu quis, o meu propósito. Então, deixar de seguir pessoas, fazer um detox das redes, deixar de comparar e viver realmente o nosso sonho. Porque chegamos a um ponto que já... Quando se consome muito e o nosso negócio é muito de redes sociais, muitas profissionais estão nas redes sociais, é muito disso. Nós olhamos para o lado, começamos a comparar e não é saudável, porque somos pessoas diferentes, temos vidas diferentes, tivemos uma infância diferente e isso não ajuda em nada. E acabamos por confundir aquilo que é o nosso sonho com o sonho dos outros, uma mistura, porque já não há clareza mental. E eu passei por isso. Então eu decidi, não, eu vou viver o meu sonho, é isto que eu quero e pronto. E estou a viver o sonho na Neo Masters Academy. Muito bem. Boa, muito bem. Incrível. Vamos aos jogos. Vamos lá. Okay, bora lá. Estou a olhar para a convidada para ver se ela está pronta. Estou muito pronta. bem. Dilemas de negócio, um pequeno contexto, um dilema. Ok. Um pequeno contexto, uma pergunta, um dilema, 3 opções, pode escolher aqui a quarta, a quinta, vamos ver onde é que isto vai parar. Literalmente.
Portanto, imagina que estás a gerir um café literário numa cidade pequena, portanto, de livros e assim. O espaço é conhecido pela sua atmosfera tranquila, eventos culturais, como leituras de poesia e encontros de escritores, mas as receitas têm sido insuficientes para cobrir os custos. Ok. Decides expandir o conceito, mas precisas escolher como fazê-lo para garantir o sucesso. Ok. Portanto, qual das seguintes estratégias é que eventualmente escolherias aqui para expandir este conceito? Ok? Ok. Criar uma rede de franchising de cafés em várias cidades pequenas. Mantens o conceito cultural, mas adaptado para diferentes públicos. Isto exige um modelo replicável e padronizado, mas pode diluir um pouco a autenticidade. Adicionar aqui uma vertente digital. Criar um clube literário online associado ao café, permitindo que pessoas de todo o mundo participem em eventos virtuais, assinem boxes de livros mensais e sigam palestras de autores. Isso ampliaria aqui o alcance, mas pode afastar o público local. Ok. Ou transformar aqui um café num espaço híbrido e introduzir uma área para coworking e pequenas conferências, atraindo freelancers e startups da região. Isto pode garantir aqui estabilidade financeira, mas muda completamente o ambiente tranquilo que era o que originava aqui o café. Incrível. Ok? Posso dizer que o pessoal anda muito inspirado a criar os dilemas. Então, eu primeiro falaria com o dono e tentaria entender aquilo. Não, tu estás a gerir o café. Ai, sou eu a dona. Tu... Ai, sou eu a dona. És tu a dona. Por isso vais ter que falar contigo. És tu, é como se fosse teu. Ok, Não, sou és eu tu que estás estou a gerir. este café. Franchising para mim está fora. Okay, eu sei porquê? bem o que é. Aqui para, aqui para a audiência. Está bem? Queres contar um bocadinho mais sobre isso? Exato. Foi Gostava de traumático. saber. Foi. Posso entrar em modo psicólogo? Isso é uma conversa que é se calhar podes. para outra altura. Mas posso dizer que porque é que eu não escolheria? Isso, porque tens de ter pulso firme, tens de estar a controlar as coisas, porque nem sempre aquilo que as pessoas dizem It's the truth. é verdade. Exato. Ok? E é complexo, porque estão a usar o teu nome, a tua marca e a fazer coisas por trás. Que tu depois apanhas e muitas vezes tens de fingir que não sabes para manter o equilíbrio e depois tomar as ações adequadas. Então, nunca na vida, depois de passar por isto, eu iria para um franchising. Ok. Adicionar uma vertente digital. Esta parte agrada-me, eu adoro o digital e estaria então muito inclinada para isto, e eu não entendo que isso afaste o público local. Ok. Eu compreendo que esta vertente digital pode ajudar, criando uma comunidade e até as pessoas que frequentam aquele local fazerem parte dessa comunidade também. E eu acredito que as comunidades são algo que funcionam muito, ou seja, o ser humano quer pertencer a algo. Sim. Então, se eu utilizar este conceito de comunidade, eu não preciso só ter uma comunidade para os de fora. Eu posso chamar as pessoas que já fazem parte daquele café, porque elas são a minha comunidade também, mas eu posso expandir para outros lados. É isso que nós fizemos. Portanto, eu iria apostar na vertente, na B. Okay. Na criação de uma comunidade, trazendo os meus, as pessoas que frequentam atualmente o meu café, criar ali uma comunidade, criar eventos, criar uma dinâmica diferente. A parte do cowork não iria transformar, porque eu acho que se perde ali um pouco da essência do café literário. Mas é muito comum as decisões de baixo. Irias virar uma Starbucks. Tu tens um negócio e tu queres aumentar a faturação do negócio e diversificas serviços a torto e direito. É um bocadinho que está ali em baixo. Portanto, tu não irias fazer isso. Sim. Tu irias manter a essência do café. Só pode demorar mais, mas eu acredito que uma comunidade coesa e fiel aumenta o LTV. Sim. Eu não quero só... Claro que aqui também, né? Quer dizer, um ano a pessoa está ali a utilizar o espaço durante um ano ou mais, mas eu não... Tendo em conta a parte do estilo literário, de ser frequentado por poetas, eu iria manter essa essência, iria apostar na parte da comunidade, criando um clube literário que depois poderá, não digo a médio prazo, não digo a curto prazo, aliás, se calhar a médio, longo prazo poderá-me trazer retorno, sem tanto trabalho quanto esta parte do cowork. Isso, porque nós pensamos muitas vezes em faturação, quero aumentar a faturação, ok, então aumentas a faturação, mas depois estás a aumentar os teus custos.
Tipo, e o lucro? E o cash? O dinheiro? Já alguém dizia, faturação é ego. Pois, é mesmo. Faturação é ego. Então, eu quero reduzir os custos, eu quero aumentar a minha margem de lucro. E claro, não é só margem de lucro, eu quero ter caixa. Ah, sim, fluxo de caixa. Então, eu iria para a vertente B. Sim, até porque na CC o café é híbrido. A pessoa está lá, toma um cafezinho e fica o dia todo a ocupar uma mesa. É verdade. Tinhas que aumentar áreas. Sim, tens de fazer obras. Epá, montar uma rede para ter boa internet em todo lado. Iria tirar a essência. É outro negócio. Sim, exatamente. É descaracterizar aquilo que já existe. Então, B, com uma comunidade bem coesa, fazer dinâmicas, criar aqui um clube e, claro, pago e aumentar o LTV. Eu gosto deste modelo de negócio. Aproveitem. E está a crescer e vamos ter que escolher a nossa ROI Team. Exatamente. Vais levar este café para o próximo nível. Sim, Bora. E portanto, o que é que vai acontecer? Para este negócio bombar e escalar. Sim, e começar a abrir, e agora começar a abrir em todo o mundo, vais ter que escolher um CEO, um CMO, um CFO e um COO, ou seja, um diretor executivo, um diretor de marketing, um diretor de finanças e um diretor operacional. Aqui de um saquinho secreto que nós temos aqui, tu vais tirar 4, são 4 personalidades que devem ser viradas para baixo. Eu também tiras aqui. Está baralhada ali. Metes, está, sim senhor. Muito bem. Ok, então podes espalhar aqui. Tiras os 4 e depois virados para baixo e depois viramos. Meu Deus, podes tirar de onde quiseres. Ok. Mostra para a câmara. Tira um e vira mostra. Vira. Depois é para mostrar todos. Eu ainda não vi. Pois não. Jorge Mendes. Se não souberes, nós dizemos. É o empresário, o ex-empresário do Cristiano Ronaldo. E da maior parte do mundo de futebol. É o superstar. É o super agente mundial, ok? Só para teres este contexto. Ok, então é o agente do Cristiano Ronaldo. E eles depois chatearam-se. Mas são amigos. Sim. Pronto, agora podes usar aí. Depois vês primeiro e depois escolhes. A pensar já. Ok, viro cada uma. Sim, depois escolhes melhor. Aqui. José Neves. Esta não, realmente calhou-me tudo aquilo. Ex-fundador e CEO da Farfetch? Farfetch? Sim, conheço. Pronto, é ex-fundador CEO da Farfetch, exatamente. Depois temos o Cândido Costa. Vira. Se calhar não vai saber. Conhece o Cândido? Epá, hoje... Cândido foi jogador de futebol, hoje em dia é apresentador de televisão. E tem um sucesso brutal em todo lado. É incrível. Tens que ver. É incrível. Então não sei. E pronto, isso olha, saiu o homem. Serrão, exato. Sabes quem é? Oh caramba, este é mais difícil de explicar. Este é mais difícil. Manuel Serrão foi comentador. Foi comentador de futebol. Era empresário também? É empresário, sim. E agora está envolvido aqui numas polémicas engraçadas. Pode vir a ser preso. Fundos europeus, é verdade. Ok. Resumindo, Jorge Mendes, ex-agente do Ronaldo, é o super agente mundial. Okay. José Neves, ex-CEO da Farfetch, empresa. Há quanto tempo é que ele é ex-CEO? Foi basicamente a pessoa que fundou aquilo, mas pronto. Pronto. Sim, claro, ele fundou. Afundou. E afundou, claro. Afundou. A culpa foi dele 100%, mas porque é o CEO. É o capitão. É o que é. As culpas vão ser sempre a A responsabilidade é sempre criou, cresceu e foi à vida. Pronto, todos foi o primeiro unicórnio, tem o meio e tem o fim. Sim, isso eu sei, não sabia que era ele. É esse. Todas as empresas têm um ciclo. Tem início, meio e fim. Todas. E ele cumpriu isso mais rápido. Não sabe o tempo que seria. Cândido Costa é um senhor que está a ter um sucesso brutal agora, que ele é comentador do Canal 11, ex-jogador de futebol profissional. Okay. Foi do Porto, esteve na Champions. Sim, mas agora está a ter um boost muito grande porque ele é muito carismático. Okay. É muito e a história engraçado. dele também, a história dele, sim, tem uma história que engraçada. Ele basicamente voltou para jogar futebol em Portugal já tipo na quarta distrital, teve mal, tirou cursos no IFP, aquela história, jogadores de futebol de antigamente que ganharam muito dinheiro, estouraram tudo, ficaram na miséria e depois ele teve o convite. Pronto, e foi aí que ele voltou a renascer das cinzas. Literalmente, e agora faz montes de campanhas publicitárias em várias marcas em Portugal. Exatamente. Acho que foi para a Men's Health também, porque ele teve agora a transformação capa da Men's Health, é verdade. Sim, ele está. E o Manuel Serrão é o Manuel Serrão.
É uma caricatura. Este é quem? engraçada do É. futebol. É um comentador desportivo, Mas mas só- que tem negócios. Eu não sei porque é que saiu Pois, só 3 de- pessoas de futebol. É que eu não Yeah, gosto de incrível. futebol sequer. Mas olha, foi a tua sina para criar, para escalar este Isto é um café, sinal um do café universo. literário. café literário. Pois. É só Atenção. escritores aí, é só É poetas. este o negócio, não é mais nenhum, é este. Então esta malta Isso. Vai- Vai-te ajudar a gerir- escalar. Sim, tu és- ajudar-me a tu és- escalar o meu café Olha, literário. Tens logo Sim, um o que teu vai ajudar dinheiro. com fundos É o teu europeus. dinheiro que Logo. está em Eu não causa. posso ser a CEO? Não, Tu és a Sherman. tu és a Sherman. É que Eu não Só sei teu se lado eu direito. consigo colocar o meu dinheiro nesta gente. não há nada a fazer, não tens hipótese. Ok, então tenho de escolher, né? É. Manuel Serrão é quem? Novamente Era um eu. comentador desportivo que agora está com umas polémicas, mas também é De fundos empresário, europeus, assim. mas ao menos vai-te conseguir aprovar vários Este- fundos. este- Sim, ele conseguiu. Este não pode ser CFO, então, né? Olha que E este Ele deu caixa à empresa. Que não era também, mas suposto tirou, haver. não foi? meteu fundos para caramba. Pois agora está complexo aquilo. Tá. Pois, então se calhar não é bom. Tinhas era que o gerir de forma legal. Tens que Ahm, fazer. Então, o senhor Jorge Mendes. Olha, o Cândido Costa, se calhar ponho para a parte de marketing, Uhum. já que ele está numa de influência. Aí, Pode ter tá aprendido alguma fofo. coisa, Então é não é? super engraçado. Ele vende Pode ter qualquer coisa. aprendido Ele alguma vende coisa. qualquer Portanto, coisa, eu Cândido acho. Costa fica aí. Fortíssimo. Este senhor construiu algo muito bom, mas entretanto Sim, mas está quase a mas falir, foi não é? algo muito, foi forte. Foi Faliu um já. unicórnio. Eu tenho de o mandar embora antes que. Antes que a coisa Pois. comece a descambar. Pois, se Exato. calhar. Quantos anos demorou a falir? Não sei. sei. Aquele não teve uns anos. A Então, se Farfetch calhar, não. imagina, se 5, deixo lá 3, que assim numa funda. Não? Sai antes do tempo. Podes colocar isso no contrato. Podes colocar, exatamente. No momento em que tiverem em queda, Estou indecisa. Então eu preciso de um chefe de operações. Isso. E finanças e Este senhor não pode ir E para as executivo. finanças. executivo. este senhor não pode ir para as finanças. Não sei porquê. Oh, tens aí uma pessoa que aparentemente é bom com dinheiro. Que é o senhor do futebol. Esse aí Pois, é esse empresário, aí- esse aí é só fazer dinheiro. Esse é. Pois, este Esse é estava, só por acaso estava a pensar. E ele também no marketing é forte. Toda a gente o conhece. Toda a no gente mundo. o conhece no mundo. Ele tem muitos connects. Muitos muitos ele é conectos. muito forte. Ele se calhar tem mais connects que o Presidente da República. Claramente. Claramente. Olha, então vou, Claramente. se calhar coloco como Claramente. CEO. Ok. Exato. Vai dar a cara pela empresa, não é? Exatamente, já é famoso, tem nome forte, no é forte, é mercado. É forte. Agora aqui o senhor José Neves poderia ser na parte das. Esse também tem nome no mercado. Pois tem. O melhor. Pois, mas depois fico sem O que interessa CFO. é ter nome. Então vamos Bom ou lá, mau. vamos pensar isto de uma forma estratégica. Isso. É um café literário. O senhor José Neves eu vou colocar nas operações. Ele tem, construiu a Farfetch, né? Ninguém pode dizer o Operações. contrário. Aquilo funcionava bem, Sem dúvida. grandes marcas. Vou colocar este senhor nas operações e fico aqui com Com as finanças. Manuel Serrão. o senhor Manuel Serrão. Não vai trabalhar sozinho, né? Vai ter uma equipa. Vai ter alguém que vai jovem. vigiá-lo, porque ele consegue fundos e nós vamos certificar-nos que ele consegue isto de forma legal. Exatamente, o Jorge Mendes fecha-lhe a porta ao cofre, não é? Que é o CEO. Ok. Não, Sim. não, sim, é o CEO. Ele não vai trabalhar sozinho. Ele vai ter a chave do cofre Como sempre. ele já tem fama nessa parte, de adquirir fundos, né? Só que, Sim. Para ter acesso ao cofre é como nos bancos, duas chaves. uma de um lado, pois, do outro não lado. vai trabalhar E olha, com um sozinho. projeto de café literário deve haver muitos fundos, Fundos para isto. a apoiar, exato. Ainda mete uma parte da Sociais, sustentabilidade no meio. Pá, eu Tem acho painéis que- solares em cima do café. Aqui com Não, jeitinho. online. Aí online é sustentável. Pois. Há menos locações de carros e assim. Eu acho que com jeitinho nós colocamos isto a bombar. Ali pois. Jorge Mendes, conhecido. E o José Neves ajuda a ser unicórnio outra vez? Sim. E pois é. Temos é de o expulsar antes, Antes. de ir para a bancarrota. Pode ser que não. Então desviam todos no Pá, final. não conheço o senhor, por isso estou aqui Não. a entrar na brincadeira. O senhor Sem Cândido, dúvida. como é influencer agora Ele é para o forte, ele é marketing, forte. deve estar forte. bom. O senhor Manuel já tem cadastro, né? Mas a gente põe o freio. Nós metemos uma cunhazinha para lhe impar. Eu acho que é uma equipa forte. Sim, Eu acho que é uma Eu equipa também forte. acho que sim. Nós estamos aqui a brincar, mas são, mas Então, sim, claro são, que é. são grandes, mesmo José Malta de Neves, dinheiro. Manuel Serrão. né? Com alguma. Sim. Tem, é assim, visão tem. Malta do dinheiro é que teve sucesso. Sim, e tem visão. Muito Portanto, sucesso fora da nós caixa precisamos- completamente, não é? Nós precisamos disso para o nosso café literário. Muito bom. Literalmente. Literalmente literário.
Muito bom. Estamos aqui na Última questãozinha, última questão. antes de irmos Fazes tu, embora. fazes tu. Eu deixo-te fazer questão. Se quiseres, estás a Não, apontar. podes fazer, eu deixo-te. Basicamente é para quem nos está a ouvir lá em casa, queira iniciar aqui se calhar no mundo da manicura e da pedicura. Que passo é que as pessoas devem ter de forma a evitar o maior número de erros possíveis e ter aqui o maior ROI possível? Então, a primeira coisa é não ir atrás de formação barata. O barato sai caro. Essa é a chave. É procurar logo formação que seja diferenciada, que te traga conhecimento diferenciado. Porque é isso que tu vais usar. Se tu queres ser uma pessoa igual às outras, ok, vai para a academia ou procura formação que todas frequentam. Agora, se tu queres ser diferenciada, porque é isso que te vai ajudar a escalar o teu negócio, permitir-te aumentar os preços, então tu precisas de know-how e conhecimento diferenciado. Então, para mim, e aquilo que eu apliquei na minha vida foi sempre a parte da formação. Custo o que custar, eu tenho de ter boa formação e tirar com os melhores. Então, a primeira coisa é investir em formação diferenciada. O segundo ponto, estudar todos os dias, constantemente, faz parte. Estudar sobre tudo e não achar que o negócio de unhas ou de manicura ou pedicura é só sentar na cadeira, fazer uns pés e umas unhas. Nós precisamos saber sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre tudo e mais alguma coisa. Então é estudar constantemente, desenhar o negócio, saber para onde nós queremos ir, ter a visão. Porquê? Porque isso tem de estar mesmo claro. Porque senão eu vou ser a Maria vai com as outras. Eu vejo aquelas a fazer, eu vou atrás da multidão. Então aqui eu gosto de ser a ovelha negra. Ok? Aquela que é diferente e que faz as coisas pela cabeça dela. Então eu tenho a minha visão, é traçar a sua visão, os seus objetivos, a sua meta e não parar e não descansar enquanto não atingir. Às vezes temos de mudar ligeiramente a rota, não é por aquele caminho, porque aquele caminho não é benéfico, mas eu vou por aquele porque vai chegar naquele outro. Então, sobretudo essa parte, ter essa visão e essa maturidade, essa clareza de quem eu quero ser. Quanto é que eu quero ganhar? Quando é que eu me quero reformar? O que é que eu quero fazer da minha vida? Quantas horas eu quero trabalhar? Ter essa visão, porque senão nós viramos escravas do negócio e nesta área é muito fácil. Quanto mais atenderes, quantas mais horas a trabalhares em atendimento, mais ganhas. Mas não pode ser assim. Então tem de se construir um negócio que esteja alinhado com os meus valores e com aquilo que eu quero para a minha vida pessoal. Porque é mais uma coisa. Negócio é negócio, a vida pessoal e familiar, não, assim, eu não consigo dissociar. Epá, e assim, as pessoas de sucesso que eu conheci, que eu privei, também nunca vi ninguém a dissociar uma coisa da outra. Ou seja, isto é negócio, isto é família e agora, olha, eu sou duas pessoas. Não, eu sou só uma. Sim, acreditas nessa questão do equilíbrio nos negócios? Não. Eu não acredito na balança 50-50. 50 família, 50 negócio, não. Eu acredito que há fases. Exatamente. Sim, eu acredito também que há fases. E eu, por acaso, ouvia outros empreendedores de sucesso que falavam exatamente sobre isso, que houve uma fase em que damos estavam sempre no negócio e que acabavam por prejudicar um bocadinho a família, a saúde, também. A vida pessoal mesmo. Quantos e quantos empreendedores tu vês que, prontos, passaram uma fase que eram mais cheinhos e depois hoje estão espetaculares, porque tiraram mesmo. de um lado e puseram no outro. Eu não acredito que ao longo do tempo e de forma constante nós vamos ter 50-50. Eu não acredito. Não, isso é impossível. Se alguém acreditar, está tudo bem. Para mim não é a minha visão. O que é que eu acredito é que há momentos em que eu vou dar mais para a minha família, como por exemplo quando nasceu o meu filho, eu tive 1 ano em casa com ele, eu dei mais para a minha família, agora eu estou numa fase em que eu estou a dar mais para o meu negócio e neste momento, nesta fase eu trabalho alguns fins de semana porque eu estou focada no meu negócio, ou seja, eu quero que a minha empresa atinja determinado volume, determinada margem, esteja num patamar. Então vai haver se calhar um momento em que eu vou abrandar e agora vou estar mais dedicada à minha família. Mas não acredito nos 50-50 constante. Não, nem colaboradores por conta de outrem conseguem fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Não é possível. 50, pois, tipo... Há fases, sim. Mais para cima, mais para baixo. Sim, eu acredito nisso, em que há um equilíbrio, mas não é esse equilíbrio que todos pintam. Vou trabalhar 4 horas por dia, sim. Agora vou estar com a minha família e o meu negócio funciona no automático.
Eu gostava, mas ainda não consegui porque eu acho que nem sequer dá para fazer isso. Mas já tentei procurar isso. Eu acho que há fases. é por aí, não é? Há fases. Mas no automático, sem tu estares ali, Ok. ok, acontece, porque tive um ano, né? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É preciso também ter o foco para as coisas crescerem e para as coisas andarem. Há quebras. fases, é isso. Há fases, exatamente como tu dizes. Lá está. Podes até conseguir, se calhar, estar menos, mas se calhar o volume cai um bocadinho. Estás Ou já tens a que contar pagar. com isso? Exatamente, sim. Agora, se eu quero estar sempre ali a bombar, não dá para tirar o olho. Exatamente. Sim, se a coisa for tua, claro. Sim, não dá. Entendo. Eu, pelo menos, com a minha visão, com a experiência que eu tenho até ao momento, não dá para tirar o olho. Se eu tiro o olho, eu já estou à espera que vai haver ali uma quebra, se calhar vou ter de abandar os cavalos. Sem dúvida. Faz parte. Faz parte. Muito bom. Boa. Vamos nos despedir. Vamos, Muito sim, obrigado, senhora. Sofia, Obrigada. pela tua presença. Gostei Obrigada. muito. Uma conversa Nós muito também. interessante. Eu também, ele não sei. Eu também. Só falavas por mim, meu. Não, Pronto. falo por mim. Está bem, pronto, está certo. Foi muito bom, foi muito bom. Também gostei muito. E eu espero que quem está ali do outro lado também tenha gostado deste episódio. Já sabem, deixem os vossos comentários, deem-nos o vosso feedback. Quem é que vocês também gostariam de ver aqui no Roycast? Deixem o vosso like, comentários, partilhem com aquela pessoa que necessita de ouvir este episódio e vemo-nos num próximo episódio do Roycast. Tchau, tchau.